informar que a sessão ordinária está sendo transmitida pelas mídias sociais da Câmara Municipal, no YouTube e no Facebook. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira, milésima, 60ª, 32ª sessão ordinária do dia 3/6/2025. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 27 de janeiro de 2025. Peço dispensa da leitura. Coloque o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e os favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloque a ata da sessão extraordinária do dia 27 de janeiro de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e os contrários. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis. Favoráveis permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2025. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata. De dispensa. Coloca a ata da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de março de 2025. Peço dispensa. Coloque o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloca a ata da sessão ordinária do dia 6 de março de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 18 de março de 2025. Peço dispensa da leitura da ata. Coloque o pedido de dispensa da leitura da ata em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica acolhido o pedido de dispensa. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 18 de março de 2025 em votação. Peço aos contrários que se levantem e aos favoráveis que permaneçam sentados. Fica a ata aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário, por gentileza, que faça a leitura das matérias constantes na pauta do expediente da sessão. Uma boa noite a todos, nos acompanham pelas redes sociais, também pela Salense FM, meu pai aqui presente, também meu amigo Dinha. Boa noite a todos. Ofício 92 de 2025, do Executivo Municipal Prefeito Fábio Garaton, encaminhando o projeto de lei número 65 de 2025, que abre o orçamento vigente, o crédito adicional especial e da outros
no valor de R$ 242.751,80, para reforma e ampliação do parque de exposições. Despacho a ordem do dia. Ofício 90 de 2025 do Executivo Municipal Prefeito Fábio Araton, encaminhando o projeto de lei número 66 de 2025, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 2212 de 2022 e da outras providências. Despacho as comissões para parecer. Ofício contábil número 11 de 2025, da diretora de Finanças, senhora Franciele Furlan, solicitando plenário público para demonstração dos resultados do primeiro quadrimestre de 2025, que foi realizado no dia 29 de maio de 2025. Convite do chefe do Departamento Municipal de Cultura, Sr. Evandro Martins Mioto Júnior, convidando os vereadores, familiares e população salense para o ato cívico em comemoração ao aniversário do município, que aconteceu no último dia 22 de maio de 2025. Ofício 47 de 2025, do chefe do Departamento Municipal de Cultura, Sr. Evandro Martins Mioto Júnior, convidando os vereadores, familiares e população salense para a primeira edição do Arraiá de Todos os Cantos, que será realizada nos dias 6 e 7 de junho de 2025, a partir das 18h30, no Parque de Exposição Sebastião Vigarani. Ofício do presidente da Casa de Salense, professora Maria Aparecida Domingos de Almeida, Sr. Tiago de Oliveira Bordonal, encaminhando o balancete financeiro da entidade do mês de abril de 2025. Ofício do presidente da Casa de Salense, Sr. Odair de Andrade, encaminhando o balancete financeiro da entidade do mês de abril de 2025. Ofício do presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sra. Larissa Barbim Gazola de Souza, solicitando o uso do plenário da Câmara Municipal para a realização da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia 8 de junho de 2025, às 13 horas. Ofício número 2 de 2025, Sra. Camila de Souza, escritora, pesquisadora e coautora do livro Dr. Jorge Jardim Bastos, um médico de verdade, solicitando o uso das dependências da Câmara Municipal para o lançamento do livro Dr. Jorge Jardim Bastos, um médico de verdade, no dia 18 de julho de 2025, às 20 horas. Indicação número 112 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli ao Executivo Municipal, solicitando a adoção das providências cabíveis para coibir que motoristas trafeguem em alta velocidade na rua Voluntário Nélio Guimarães, mais especificamente no trecho entre a Caixa Econômica Federal e o cruzamento com a Avenida Dom Pedro II. Indicação número 113 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, dos vereadores Marco Aurélio Balugli e Fábio Henrique Borges, ao Executivo Municipal, solicitando a reparação do buraco existente na rua Josefina Turim, no bairro Jardim Aurora 1. Indicação número 114 de 2025, de autoria do vereador Fabiano Estevam da Silva, ao Executivo Municipal, solicitando a limpeza, manutenção e melhorias das praças Norma Ferriniano Barradas e Benedito Godoy, no bairro Estância dos Coqueiros. Indicação número 115 de 2025, de autoria do vereador Fabiano Estevam da Silva, ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de tampa na caixa de registro da adutora de água existente na rua Jerônimo Alves Pereira, no bairro Jardim Alto Limpo 2. Indicação número 116 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao Executivo Municipal, solicitando a realização do estudo junto com o Departamento de Estradas de Rodagem, DR, para melhorar a sinalização da rotatória do Cristo para motoristas que acessam a rodovia Francisco Marcos Junqueira Neto, São Paulo 328, pela Avenida Wagner Godoy. Indicação número 117 de 2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, ao Executivo Municipal, solicitando a manutenção e limpeza e realização de reparos que julgar necessário no prédio do Conselho Tutelar. Indicação número 118 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Borges, ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de redutor de velocidade tipo lombada, próximo ao número 391, na rua Capitão Cobra, no bairro Centro, para coibir que condutores de veículo trafeguem em alta velocidade.
Indicação número 119 de 2025, de autoria do vereador Luizinho, ao Executivo Municipal, solicitando a isenção de impostos ou estímulos financeiros para empresários e cidadãos salenses que construírem calçamento em área de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Despacho em caminho ao Executivo todas. Ofício do vereador Luizinho, número 4 de 2025, ao Executivo Municipal, Sr. Fábio Graton, solicitando a regulamentação da Lei Municipal 2405 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por prestadores de serviços que operam no município. Ofício da Câmara Municipal número 34 de 2025, ao Executivo Municipal, Sr. Fábio Graton, encaminhando os autógrafos números 2539 a 2543 de 2025 aos projetos de lei números 46, 61, 62, 63 e 64 de 2025, aprovado na sessão ordinária do dia 20 de maio de 2025. Ofício da Câmara Municipal número 35 de 2025 ao Executivo Municipal, Sr. Fábio Graton, encaminhando para conhecimento e atendimento as indicações números 103 a 111, de autoria dos vereadores Luizinho, Marco Aurélio Balula, Michel Fabiano de Oliveira e Natália Fernanda Martins, apresentados na sessão ordinária do dia 20 de maio de 2025. Despacho, arquivos. Coloca a palavra livre para que for lido no expediente. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Balula. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, na rádio, nas palavras. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos presentes aqui na Câmara também. Senhor Nelson, gostaria de estar falando aqui sobre as indicações realizadas na presente data, parabenizando os demais vereadores também pelo trabalho, e em especial aqui pela indicação 112/2025, referente às medidas aí que podem ser adotadas para evitar o fluxo de veículos em alta velocidade pela voluntária Guimarães e no trecho entre a Caixa Federal e o cruzamento com a Avenida Dom Pedro II. Vários comerciantes têm relatado que até pessoas que moram por ali também, que os carros, principalmente em momentos onde o comércio já se encontra fechado, tem trafegado com alta velocidade e trazendo risco, né, das pessoas que dali utilizam. Eu sei assim, que às vezes a instalação de uma lombada pode ser algo que o pessoal tenha certo receio, né, pela questão da degradação de veículo e tudo mais. E tenho certeza que tem outros meios com os quais possam ser tomadas essas medidas para inibir esses veículos de estarem trafegando com alta velocidade. Então, eu peço esse apoio ao Executivo para que dê atenção ao local, para que a gente possa evitar qualquer problema, acidente, enfim. Eu acho que é algo que vale a pena ser analisado. Na indicação 113/2025, a respeito de um buraco que tem ali no Auraú, né, na rua José Venturim. É algo assim que até fiquei, de certa forma, infelizmente surpreso, porque isso já foi tratado em outras gestões, né? Na última gestão, esse problema já era presente ali e até hoje não foi tomada uma providência. Então, assim, a gente foi triste pela demora na resolução desses problemas, por isso que deve ser tratado por todos, para evitar que realmente, aqui no caso do buraco, vai trazer risco também às pessoas, aos veículos que trafegam por ali. E quanto mais tempo passar, pior fica. Então, assim, acredito que nessa questão também é necessário que seja feito uma ação imediata para corrigir e evitar maiores problemas. Pelo gancho aqui também na indicação 114/2025, gostaria de comentar também com o vereador Garrincha que isso foi uma indicação que eu fiz recentemente sobre a roda de árvores dele naquela praça, né? Então, parabéns pela indicação também. É algo que está deixando a desejar um pouco aí o cuidado, né, da praça, apesar de uma praça bonita, várias pessoas utilizam, então, visando a questão
até de segurança das pessoas é necessário um cuidado maior com o local. E, por fim, a respeito da indicação 116/2025, sobre a comumente chamada de rotatória do Cristo, né? Aqui na rodovia Francisco Marques de Pereira Neto, no ponto onde ela tem ali um acesso pela Barreira do Vale. Precisa ser feito um estudo ali, né, um trabalho em conjunto com o DR também, para serem tomadas medidas a fim de evitar problemas com o trânsito ali no local, né, porque é uma rotatória onde tem páreo para todos os lados ali, tanto quem está na rodovia como quem está fazendo a rotatória, quem está acessando, obviamente, mas ela tem ali um trecho de confluência ali dos dois, tanto da rodovia quanto da rua, muito grande. Fica aí um ponto de acesso até de certa forma confuso. Então, é necessário que, se possível, que seja feito um estudo para melhorar essa função de acesso. É um trabalho que a equipe de engenharia da prefeitura tem total capacidade de fazer, acionar o DR, porque é um trecho, talvez que as pessoas até nem saibam, mas que é de domínio do DR, esse trechinho ali da entrada da cidade até o trevo ali da que a gente chama de Distrito da Guarani. Então, é necessário fazer esse trabalho em conjunto e quanto antes. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Michel Fabiano de Oliveira. Boa noite, novos vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook, do YouTube da Câmara. Eu também aqui ao Sr. Nelson, que estão presentes aqui, todos possam tomar uma boa noite. Falar aqui da minha indicação, a número 117, eu tive visita no Conselho Tutelar, pessoal, e também coloco que os vereadores dão uma passada lá, que o prédio seja de uma manutenção, até mesmo para poder servir corretamente as meninas que trabalham lá, e elas relataram alguns perigos, porque, segundo fui comentado com elas, até devido àquela número que se encontra naquele local defasado, tem pessoas até andando naquele local, elas encontraram-se um pouco com receio de estar andando no período da noite, fora que é um terreno, um espaço que a prefeitura utiliza, precisa também de um cuidado com os funcionários e também tem crise quebrados, áreas quebradas lá. Então, uma forma de também, como elas executam um trabalho de tão grande importância e significativa na cidade, precisa de um cuidado com o prédio também, para que elas possam exercer o melhor maneira o trabalho delas, às vezes também recebem irmãos, famílias, e daquela maneira desse encontro, eu acredito que não está legal. Então, a necessidade que possa fazer algumas melhorias lá, aquelas melhorias sejam de lugar capaz e necessárias para que o prédio possa ser bem utilizado pelas famílias. No mais é isso, senhor presidente, precisar de as palavras. Com a palavra, o vereador Luizinho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a situação SFE, pelo Facebook, pelo YouTube, quem está aqui hoje no plenário, Sr. Nelson, time, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, queria destacar algumas indicações no ofício de minha autoria, iniciando aqui a indicação a 119/2025, onde quem passou viu lá a benfeitoria que uma empresa fez próximo ali da marginal ali da rua Wagner Godoy. E a gente veio com uma indicação para ver se a prefeitura, de alguma forma, a gente fala de isenção, mas acreditou que a empresa fez por conta própria, sem pedir isenção. Ela fez mesmo por regularizar aquela área e também que a empresa, uma transportadora e uma empresa também do tipo palha, o pessoal que era roubado está fazendo ali o estacionamento 45 graus também. Conversando com o pessoal, mas pretendo ir, porque não sei se parou por conta de DR, se vão continuar nos próximos dias. Eu achei muito interessante. O empresário, o transportador, ele fez calçamento numa área que é responsabilidade da prefeitura. Então a gente vem com uma indicação para que a engenharia do prefeito tome a liberdade de conversar com essas empresas que faz divisa aí com
uma área verde do nosso município e que queira ajudar a desenvolver. A gente sabe que o recurso do município ali, às vezes é comprometido. Eu acredito que tem gente, tem empresa aí no município que sempre ajuda, e essa transportadora do Pitangueira fez ali na rua e deixou uma situação muito agradável para quem faz caminhada aqui no local. A gente sabe que tem vários trechos, vários pontos na cidade, Jardim Aurora, a própria Dalcio Forçado do Centro de Lazer, a Marginal, que acredito que precisa de calçamento para o pessoal praticar atividade esportiva, o pessoal poder caminhar, passear, e nada mais que bater nas grandes empresas do nosso município e pedir uma ajuda que eu acredito que, como o Pitangueira e a sua empresa fez num trecho da cidade, vai servir de exemplo, e a gente tem que buscar esse incentivo. Coloquei aqui a isenção de imposto para essa empresa, estudar a possibilidade de ver o que consegue para facilitar para eles poderem trabalhar em parceria o setor privado com o setor público, e ficou muito interessante. Não sei se vocês passaram por lá, ali no bairro do Olho, eu vi no dia que o pessoal estava fazendo, conversei com os pedreiros, então é uma indicação para o prefeito seguir de exemplo o que foi feito ali pela transportadora. E desde já, parabenizar a município de Pitangueira por promover essa doação, de grande valia e importância para o município de Sá de Oliveira, essas parcerias, porque a gente consegue pegar um recurso que ia gastar ali e usar em outras áreas. Então é de grande importância e fica nos parabéns. E já vou até pedir para casa mandar um ofício, se todos quiserem assinar, está aberto, parabenizando esse empresário pela doação que ele fez aqui no local. Queria falar aqui também sobre o meu ofício 04/2025, uma lei feita por mim, a Lei 2.405 de 2024. É uma lei onde a gente pede a regulamentação do prefeito. Acredito que quem acompanha a política vê que é um problema não somente do estado de Ribeirão, mas na região. Ricardo Silva, esse dia postou em suas redes sociais de Ribeirão. Rafael Palma, vereador da cidade de Ensino, também postou na cidade de Orlândia. Os cabeamentos fio abandonados, os fios que está fora de padrão do nosso município, fio que está rejetado, para ele regulamentar e notificar essas empresas que não dão manutenção, fazer a retirada, porque é uma situação que causa risco. Já é uma lei no nosso município, então a gente pode pegar e punir essas empresas que não prestam o serviço corretamente. E a gente precisa da regulamentação do prefeito para saber qual que é a multa, qual que é o sentido que se vai tomar referente à lei já sancionada pelo Executivo. Então a gente pede que o prefeito o mais rápido possível regulamentar essa lei e colocar em vigor o mais rápido possível antes que aconteça uma tragédia no nosso município. Pegar um gancho aqui na indicação 17/25 do nosso amigo vereador Michel. Quando eu liguei aqui na casa, o pessoal falou que já estava movimentando, eu também tive a honra de fazer a visita ao Conselho Tutelar e vi a situação de abandono que está naquele local. É um braço, sim, da administração, que precisa de ser respeitado, essas mulheres que hoje estão lá. Se vocês verem que está com um muro caído, mato extremamente alto, onde essa casa do Executivo aprovou lei rigorosa para a população, onde tem mato grande, é multa, e a gente não pode deixar o espaço público, onde que é de responsabilidade do setor público, uma bagunça. Então a gente não pode aceitar o Conselho Tutelar, as praças bagunçadas e multar a população. A gente não pode fazer isso. Então a gente pede o mais rápido possível o setor responsável atender essas medidas, porque elas recorrem a gente pedindo, elas já oficializaram o setor responsável, já pediu para executar o serviço e até ontem ainda não foi feito. Então, parabéns, vereador, assino junto com você, e é de extrema importância esse entendimento do nosso Conselho Tutelar, a gente sabe do tamanho da responsabilidade dessas medidas. Queria aqui também parabenizar o ofício 02/2025 da Camila, onde ela está pedindo espaço no lançamento de um livro.
e hoje pedi nessa casa para fazer o lançamento de um livro do Dr. Jorge Jardim Basta, de grande valia. Essas pessoas têm que ter um crescimento. Lembra que no final o Menigo, quando fazia os seus livros, de grande expressão e de grande valoria. Então a gente parabeniza e pede para o senhor entender e a gente participar desse lançamento que será de grande valia e importância. Diante, senhor presidente, é só, se for chamado, eu volto a falar. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Boa noite a todos que nos acompanham aí através do Facebook da Câmara, através da rádio, os nossos amigos que sempre presentes na sessão. Gostaria de parabenizar meus colegas vereadores pelas indicações e frisar uma também a respeito do prédio do Conselho Tutelar. Eu encontrei as meninas num atendimento com um menor no hospital e aí a gente pôde conversar sobre isso. E detalhe, que já foi falado aqui, nos arredores do prédio, os moradores reclamam demais da sujeira, da porquice que a prefeitura deixa pelo local. Tem algumas fotos aqui que moradores já enviaram. Engraçado que é um prédio próximo à prefeitura, não tem zelo nem como os arredores ali. Eu sei que tem um funcionário que mantém limpo ali o espaço da prefeitura, mas no quarteirão da frente, um mato e a cobrança, e a pressão nos moradores, nos proprietários de terreno. E vem aquela pergunta de novo, quem é que vai multar a prefeitura pela falta de responsabilidade com a limpeza e com a saúde dos munícipes? Se não tem dinheiro, que a gente está vendo, a situação crítica, se não tem dinheiro, se não tem força de vontade de melhorias naquele prédio, que coloque, que encontre um lugar digno para as meninas trabalharem, porque se a gente pensar um pouquinho, se colocar a mão na consciência, o trabalho importantíssimo que elas fazem no município, o trabalho do Conselho Tutelar, que muitas vezes não é visto, não é reconhecido pelos municípios, importantíssimo para cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças e das famílias que eles assistem. Então, já foi tratado algumas outras coisas a respeito de melhorias para o Conselho, e essa é mais uma, um prédio ideal para que eles possam. Ninguém trabalha num ambiente ruim, feliz, ninguém gosta de ficar. Por exemplo, quando o prédio da assistência estava caindo também aos pedaços, precisou de uma reforma, mudou-se de lugar até essa reforma, então é preciso tratar com o mesmo olhar essas funcionárias do Conselho para que elas tenham dignidade de exercer o trabalho tão importante que elas exercem no nosso município. Obrigado, presidente. Passando à ordem do dia, gostaria de colocar em discussão o projeto de lei 65 de 2025, que abre um orçamento vigente, crédito adicional especial e dá outras providências. Passo a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 65 de 2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 65 de 2025 aprovado em votação. Coloco a palavra ali. Com a palavra, o vereador Fábio Henrique Borges. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público presente, todos que nos acompanham pela Rádio FM, aos internautas, que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Quero iniciar minha fala hoje falando sobre duas indicações que eu protocolei nesta casa, atendendo pedidos importantes da nossa população. A primeira trata-se da necessidade de instalação de um medidor de velocidade
na rua Capitão Cobra, nas proximidades do número 391. Os moradores daquela região têm relatado o risco constante de acidente, especialmente com o tráfego em alta velocidade. A lombada é uma medida preventiva e essencial para garantir a segurança de todos. A segunda indicação é sobre um problema que precisa de atenção imediata. Uma erosão aberta entre a rua Josefina Turim e a Avenida Dom Pedro II. A situação já compromete a via pública e oferece risco a motoristas e pedestres. Solicitei à Prefeitura um reparo emergencial para evitar danos maiores. Inclusive, hoje pela manhã falei com o nosso prefeito e ele se prontificou, dentro de um prazo de 15 dias, a estar solucionando o problema. Também quero aproveitar para registrar aqui o orgulho e a alegria de ver mais um domingo de sucesso com a nossa feira Sabores e Encantos de Sabiá. A cada semana, a feira tem se consolidado como um espaço de convivência, de lazer e valorização da economia local. É lindo ver as famílias circulando, prestigiando nossos produtores, comerciantes, artesãos. Parabéns a todos os envolvidos. Essa feira já é um patrimônio do nosso povo. Outro motivo de celebração é o grande resultado do show beneficente realizado pela Prefeitura e pelo Fundo Social de Solidariedade no rodeio da RT Bus. Foram arrecadados mais de 5 toneladas de alimentos que farão a diferença na mesa de muitas famílias da nossa cidade. Parabenizo e agradeço cada pessoa que contribuiu, mostrando que quando há união, a solidariedade acontece de verdade. E para finalizar, compartilho uma ótima notícia. O deputado federal Marcos Pereira indicou ao município de Sá de Oliveira uma emenda parlamentar no valor de 500 mil destinado ao Conselho da Saúde através do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que essa conquista foi um pedido feito meu, juntamente com o vereador Thiago Bugais, o vereador Garrincha e com o prefeito Fábio Grafão. E esse recurso é fruto do trabalho incansável que eu e os nossos colegas vereadores vêm realizando, seja com viagens frequentes a São Paulo, a Brasília, em busca de apoio, parcerias. Sempre disse que o vereador tem que ir atrás de verba, correr atrás das necessidades do povo. E hoje começamos a colher os frutos desse esforço. Agradeço ao deputado Marcos Pereira por essa importante conquista e reforço meu compromisso de continuar trabalhando com seriedade, dedicação, para trazer cada vez mais melhorias para a Sá de Oliveira. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Balúrdio. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Gostaria de iniciar aqui a palavra livre, parabenizando a todos os envolvidos aí no último rodeio. Foi uma festa muito bonita, legal de ver eventos desse tipo. A gente a união do nosso município também, o esforço de todos ali para que a festa pudesse ocorrer melhor no dia possível. Então, parabéns aí à equipe organizadora da RT Bus. Que possam haver mais festas assim no nosso município, movimentando a nossa cidade, trazendo alegria para a nossa população. Nessa última semana, eu gostaria também de enfatizar aqui que nós tivemos 2 audiências públicas nessa Casa de Leis, uma envolvendo a saúde e outra envolvendo a contabilidade, E pegando agora um gancho sobre a questão da contabilidade, acredito que esse seja um dos principais temas a serem abordados hoje também aqui nessa Casa de Leis. Tivemos presentes aqui os vereadores Vizinho, Natália e eu, e juntamente com a equipe da contabilidade da Prefeitura, com os 3 funcionários representando o Executivo. Gostaria aqui de passar brevemente aqui 3 pontos importantes e ressaltar aqui grande preocupação relacionada a esse tema. Peço licença aqui para poder ler. A
nesses 4 primeiros meses do ano, com o que já veio acumulado no ano passado e com o que foi realizado no presente ano. Então, eu gostaria de frisar, dentro do item 2, comportamento da despesa consolidada. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre de 2025, R$ 42.808.547,32. E despesas pagas até o primeiro quadrimestre de 2025, R$ 23.288.627,09. E, no mais, o item 5.3 aqui desse relatório de apresentação de resultados, que fala sobre o total de restos a pagar consolidado, onde foi constatado aqui restando um saldo repito, de R$ 7.042.765,97. Fazendo aqui uma conta de mais e menos, com esse valor que foi empenhado no primeiro quadrimestre, subtraindo o que foi pago no primeiro quadrimestre, que são os 2 primeiros itens aqui do que eu falei agora há pouco, e somando a esse resto a pagar, nós temos um montante de aproximadamente 24,5 milhões. E o que são esses 24,5 milhões? Retratam um grande desequilíbrio financeiro do nosso município. Por isso que eu falo a grande importância, tanto para a população que assiste disso, quanto para nós aqui da Assembleia de Leis, temos que estar atentos, cobrando, obviamente, fiscalizando o executivo, porque a saúde financeira do nosso município vai de mal a pior. O que nós verificamos no começo desse ano, referente ao balanço financeiro do último quadrimestre de 2024, que era um déficit do caixa de aproximadamente 11,6 milhões, hoje esse desequilíbrio já se encontra na casa dos 24,5 milhões. Pode haver variação desse número aqui, sim, em questão de itens que foram empenhados, mas não foram executados, mas, segundo as próprias palavras da equipe da contabilidade, é que a variação não seja tão grande relacionada a esse valor aqui de aproximadamente 24,5 milhões. Então, peço a colaboração de todos aqui para que a gente possa estar, o que cabe a nós intervirmos junto ao executivo referente a esse assunto, porque, assim como o vereador Fábio Borges mencionou sobre a nossa feira, os eventos que vêm acontecendo no município, executados pela prefeitura, a gente gosta, a gente apoia, faz o que for necessário, o que cabe a nós aqui nessa casa. Porém, da maneira como está aqui a saúde financeira, em breve, infelizmente, não vai ser possível ter mais. Porque, como é que vai fazer? Fazendo qual dinheiro? Existe uma coisa que é você fazer com força de mãos, não vai ter esse dinheiro, essa verba em mãos para poder estar trabalhando no nosso município. Vai começar a ficar defasado, ficar aquém do que a gente tem a oferecer para o nosso município e deve oferecer de qualidade, questão de saúde, educação, segurança, que são aí os pilares aí que todo o governo deve fornecer para a população. Então, é muito preocupante, é algo aí que nós temos que estar fiscalizando cada dia mais. E outro fato muito importante relacionado a esse desequilíbrio financeiro é que nós estamos em uma época do ano onde para estar deveria estar havendo uma maior entrada de dinheiro no caixa da prefeitura devido a impostos, ao IPTU, a demais impostos que são destinados ao município. Então, segundo a comunidade, a arrecadação caiu em vista do que estava previsto, porém o gasto continua, a torneira está aberta. Então, é o que a gente fala muitas vezes até no cenário federal, que tudo é imputado, tudo é cobrado da população, mas o governo não recua com os gastos. E a gente está vendo a mesma coisa aqui no cenário municipal. Uma arrecadação que diminui e a gente não vê nada sendo tomado em contrapartida disso. Pelo contrário, a gente vê gastos indevidos aí, seja horas que são pagas, gratificações. Então, tudo tem que ser repensado, tem que ser feito da maneira assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sem planejamento, que é algo que a gente debate há muito tempo aqui.
tem que ser muito bem pensado. E a gente vê que não está sendo feito, porque senão era para a gente chegar aqui hoje e estar vendo o balanço financeiro da contabilidade com caixa pelo menos equalizado. Eu não vou falar positivo, mas que houvesse aqui uma defasagem mais mínima, só que 24,5 bilhões. Se alguém falar que isso é natural, desculpe, eu discordo plenamente. Por hora só, se for necessário, eu volto a falar novamente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fabiano Estevão da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. A todos que nos acompanham pela sala CBN, pelas redes sociais, a todos do plenário, Vidinha, São Nelson, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu venho aqui falar com o coração. Na última semana estive em São Paulo, ao lado do presidente dessa casa, Thiago Braz, e do vereador Fábio Borges, em uma missão que, para mim, vai muito além de política, é uma missão de vida. Fomos até a Secretaria de Esportes do Estado, buscar um kit esportivo para a Associação Esportiva Amigos do Rocha. Essa conquista representa muito mais do que equipamentos, representa esperança, oportunidades, transformação. Desde o dia que decidi colocar o meu nome à disposição da população do Estado de Oliveira, eu disse que o esporte seria uma das minhas bandeiras. E hoje eu posso dizer com orgulho, não gostei do esporte como discurso, estou fazendo pelo esporte, estou indo atrás, buscando, batendo em portas, buscando o que for possível, para quem precisa. Esse kit não vai ajudar só uma associação a alcançar famílias e que encontram no esporte uma chance de viver melhor, de aprender valores, de sonhar. E quem conhece a realidade da nossa cidade sabe, cada bola, cada troféu, cada uniforme, cada material pode fazer a diferença entre um jovem estar em um campo ou estar na rua. Meu agradecimento vai ao deputado federal Marcos Pereira, que entendeu a importância dessa causa e abriu portas para a gente. A política que transforma é essa, a que sai do papel e que chega onde precisa. Quero dizer uma coisa a vocês: aonde tiver recurso para o esporte, aonde tiver a oportunidade de mudar a realidade de alguém através do esporte, o vereador Garrincha vai estar lá. Porque mais do que levantar uma bandeira, eu vivo essa bandeira. Eu continuo lutando por ela. Em breve vou compartilhar com vocês os detalhes desse kit. Item a item. Mas hoje eu queria agradecer mesmo a Deus, ao deputado, aos companheiros de caminhada, à população que acreditou nesse trabalho. O esporte me ensinou valores, me deu direção, me trouxe até aqui. Agora é minha vez de retribuir. Muito obrigado e contem sempre com o vereador Garrincha. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Leandro dos Santos. Mais uma vez agora na palavra livre, né? Gostaria de falar também sobre, primeiro, parabenizar todos os vereadores pelas explicações, sempre muito pertinentes, né? Principalmente em relação à limpeza, capa buraco, sempre pensando na população, falando do Conselho Tutelar, por exemplo, um local que tem que sim que ser melhorado, justamente pelo trabalho que essas mulheres prestam para o nosso município, né? Já visto a grandeza desse trabalho, o local de trabalho delas tem que ser da mesma forma muito bem cuidado. Então, parabéns pela sua indicação e de todos os vereadores que todas as sessões trazem indicações para o nosso município. Gostaria de citar sobre a feira, né? Mais um domingo de sucesso, como foi dito pelo Fábio Borges. Tenho certeza que a população já abraçou essa feira do município de Estado de Oliveira. Na região tem vindo também, no domingo tinha amigos de outras cidades aqui no nosso Estado de Oliveira, então tenho certeza que vai ser um sucesso. Parabenizar a população que tem ido e principalmente aos expositores ali. Tenho certeza que todos estão muito satisfeitos com as vendas conseguidas ali naquele local. E mais do que isso, um espaço para mostrar o seu trabalho, não de só vender ali, mas de ser procurado pelo seu trabalho pós-feira. Então tenho certeza que já é um sucesso e vai continuar crescendo cada vez mais. Gostaria de citar também o torneio de truco que aconteceu no último final de semana. Parabenizar a todos que participaram, muitas duplas inscritas, inclusive o Roberto Saia
estava presente, já participou, mas é ruim de baralho, não ganhou nada. Mas parabenizar a todos que participaram. Citar o nome aqui do Michel, do Guilherme, que a gente chama de Peludo, em nome deles, parabenizar a todos que se esforçaram para que acontecesse esse campeonato, em nome do Fábio, diretor de esporte, parabenizar o Michel e o Guilherme por também ter tomado a frente e feito aí acontecer esse campeonato no nosso município. Tenho certeza que pela quantidade de duplas inscritas aí, mostra que realmente o pessoal gosta, que participa, que acompanha. Então, parabenizar a todos os inscritos e que vão acompanhar, principalmente os campeões. Parabenizar o último evento também, Sales para Cristo. Eu pude acompanhar um pouquinho da carreata e vi também realmente algo maravilhoso para a nossa cidade, algo que traz a presença de Deus cada vez mais perto de nós, pessoas, e também para a nossa cidade. Parabenizar a todos os pastores, a toda a população presente, ao diretor de cultura Juninho, que pôde também colaborar com a realização desse evento, né? Então, é realmente de grande importância para a nossa população eventos como esse, que traz principalmente, e eu tenho certeza que é o ponto principal, é o ponto-chave, trazer a presença de Deus para cada um que participe, para a nossa população, o evento Sales para Cristo, que tem de crescer ano após ano. Gostaria de citar também o torneio de bote, realizado no dia 25 de maio, parabenizar todos os inscritos, todo mundo que participou, aos finalistas Mário, Lúcio e Dinho, contra o Rio do Chorão. O Rio do Chorão foi campeão. Agradecer, parabenizar o Geleia, que é um marco nacional aqui do nosso município, pela realização desse evento, junto com os diretores de esporte e a todos que participaram. Tenho certeza que todos esses eventos que a gente vem citando vem para engrandecer a nossa cidade. Cada um gosta de uma coisa, um gosta de jogar baralho, outro gosta de jogar bote. Então são todos eventos que tentam agradar a todos e participação de todos. Isso é muito importante para a nossa cidade. Parabenizar o vereador Thiago, o vereador Fábio, principalmente o vereador Garrincha, que a gente sabe do trabalho dele, como eu sempre digo aqui, frente ao esporte, pela conquista e pelo grupo de futebol do Rocha, né? A gente também acompanha o trabalho do Rocha e todos os participantes da diretoria, o pessoal faz no centro de lazer. Não é só um jogo de futebol, é muito além disso. Interação com crianças, adolescentes, que traz, que tira da rua e traz para o jogo de futebol uma coisa sadia do nosso dia a dia. Então, fico feliz pela conquista do vereador Garrincha, tenho certeza que está em boas mãos com todo o grupo lá e vai ser de grande valia. Gostaria de chamar a atenção para o próximo final de semana, agora 6 e 7 de junho, a primeira edição do Arraiá de Todos os Cantos. Parabenizar mais uma vez o diretor de cultura Juninho, junto com todos os integrantes, participantes, que tiveram essa brilhante ideia de unir escolas, de unir a população, de unir entidades em uma única festa, no local que vai ser lá no recinto de festas, para trazer esse arraiá para a nossa cidade. Tenho certeza que como primeira edição vai ser um sucesso, mas tenho certeza que é um passo inicial para grandes festas que vão ocorrer nos próximos anos aí, nesse arraiá de todos os cantos. Então, chama a população para participar, gratuito, chama a população para ir lá conhecer as barraquinhas, as festividades que vai ter. Tenho certeza que dessa forma ajuda as nossas entidades também. Tenho falado com a Ângela da terceira idade, a Lula da terceira idade, sempre presente, sempre ajudando também. Então, fico feliz nessa primeira edição do Arraiá de Todos os Cantos. Se Deus quiser, estarei presente. Convido a toda a população para estar presente. Tenho certeza que vai ser uma grande festa junina para a nossa cidade e abrilhantando aí de todas as entidades, as escolas participantes. Assim como a população, eu convido esse mês, né, o mês de festa junina, as nossas entidades, todas elas fazem as suas festinhas, as suas apresentações. Então a gente sabe que são muitas as vezes para a gente participar, mas uma copa que você toma, uma água que você toma, só de você estar participando, está vendo um adolescente, está vendo uma criança dançando, já ajuda demais, todas as entidades ficam felizes,
vários alunos da APAI, por exemplo, me mandam, né, no privado sobre a festinha, me mandam mensagens sobre a festinha deles, e a gente, só de estar participando, de estar vendo a apresentação, eles ficam muito felizes. Então, convidar toda a população, sempre que tiver uma festa junina e todas as festas do nosso município, que a gente possa participar, por mínimo que seja a nossa ajuda, mas para as entidades ela é de grande importância, de grande valia, e também está vendo nossas crianças, nossos adolescentes fazendo essas apresentações. Tenho certeza que eles também ficam muito felizes. Então, convidar todos para esse mês participarem das nossas entidades que tanto necessitam e que tanto ajudam a nossa população. Por enquanto é só a palavra livre. Uma boa noite a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Michel Juliano. Agora, na palavra livre, gostaria de ressaltar também o evento Sábios para Cristo, do estive presente na ponte lá na sala de festa, do vereador Luizinho, e posso dizer que foi um momento muito emocionante, onde a gente encontra toda a nossa população em um momento de louvor, um momento de oração, um momento de carinho para com toda a cidade. E eu pude perceber na presença de cada pessoa que estava lá, também dos pastores, a emoção daquele momento, de poder vivenciar aquele momento, onde nós, num mundo tão difícil, quando as pessoas pegam a se cuidar um do outro, a rezar pelo outro, a orar pelo outro, não tem como não se comover com essas atitudes. E eu acho que o que eles fizeram nesse evento, tem que parabenizar os idealistas, também, principalmente os pastores que estavam lá presentes, junto com as suas famílias, por cada detalhe em cada apresentação, em cada música, em cada pregação. E hoje o mundo carece disso, de pessoas que cuidam mais umas das outras. E aquele momento eu pude, não ter como não ficar emocionado com as palavras, com os gestos, com os carinhos, e também com tanta oração, tanto pela cidade, quanto também por nós vereadores que estávamos lá presentes e os que não estávamos, porque a gente percebeu que o carinho era por toda a nossa cidade. Então, parabenizar também os organizadores do evento, e que o ano que vem possa ser melhor que esse ano. Tenho certeza, sem dúvida que vai ser, isso eu posso ter certeza. Gostaria de falar também que eu estive presente também no torneio de clube, né? Pude jogar porque eu sou péssimo nisso, mas levantar a bandeira que qualquer modalidade de esporte é importante. Tudo aquilo que tira a pessoa do ostracismo, daquela paradez, e traz para um movimento, para interagir, tanto com a sua integridade mental ou física, faz a diferença. A gente movimentar um grupo de pessoas, amigos que saem de casa para conversar, para se interagir, para brincar. Então eu falo assim, nossa cidade sempre, nesse momento ela não está carecendo disso, porque está tendo isso, porque as pessoas estão se adequando e também estão indo atrás devido aos convites que estão tendo, que está sendo realizado. Então eu acho que a gente precisa continuar nesse investimento, nessa parte de esporte, nessa parte de cultura, nessa parte de alegria para a nossa cidade, tendo em vista que a feira hoje ela está movimentando a cidade de uma maneira positiva, onde a gente vê as famílias sorrindo, as famílias podendo também conhecer algumas novidades, desde até dias antes da nossa cidade, as pessoas às vezes nem conheciam que aquela pessoa tinha aquele dom, e aí ela passa a conhecer aquele dom e também explorar aquilo lá e fazer com que a cidade cresça e se movimente. Como eu disse na última sessão, tomara que isso se expanda cada vez mais, que a cidade possa ser cada vez mais ambientada para esse tipo de movimento, para esse tipo de manifestação, porque a cidade merece crescer cada vez mais. E gostaria de frisar também que no dia 15/6 vamos ter um leilão na Casa do Louvor, então eu ressalto o convite a todos que estão aqui presentes, a todos que nos escutam, para poder estar participando desse leilão, onde sabemos o benefício que aquela casa ela se aplica a todos os idosos que estão lá, não só na Casa do Louvor, mas também em todas as entidades. Todas aquelas pessoas que estão envolvidas com entidades, sabem que necessitam de cuidados,
de ajuda. Então, todos os eventos que refutam, precisam de ajuda para as entidades, eu tive que sempre estar se posicionando e orientando e convidando as pessoas para estarem presentes, porque essas entidades elas também carecem de doações e carecem também do nosso público. Então, nesse momento, no dia 26, vai ter o leilão da mais boa, e nós ficamos no convite a toda a nossa população. Eu não posso deixar, eu não pude estar presente nas audiências, mas eu fui atrás para saber sobre como está a nossa situação no nosso município, principalmente nessa parte da contabilidade, como o Digimar uma situação de desequilíbrio. Então, cabe ficarmos atentos do que está acontecendo, pois somos os fiscalizadores dessa cidade. Então, a população vem até nós. Então, a gente está sabendo que a situação não anda tão bem nas pernas. Então, temos que ficar atentos, cobrar a medida correta e fazer jus ao que se faz necessário na cidade. Isso é pertinente, porque se tem alguma defasagem, algum deslize, o que está acontecendo? Por que chegou na situação? E, então, nós temos que ficar atentos e cobrar, como o Marco disse, porque um desequilíbrio tão grande na cidade pode gerar um prejuízo não só agora, mas também mais à frente no nosso município. E gostaria também de ressaltar sobre a estratégia de vacinação. Acho que esses meses que estão se sucedendo agora, são meses onde, infelizmente, as doenças respiratórias acabam atingindo muito a nossa população, principalmente crianças e idosos. Então, se vocês acompanham as redes sociais, há de preocupação muito grande. A gente vê hoje que na rede pública, foi até uma postagem da nossa antiga vereadora, a doutora Marta, onde ela retrata com preocupação algumas unidades de saúde que estão com carência de atendimento para crianças, que estão sofrendo, infelizmente, muito com bronquiolite, pneumonia. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado com nossas crianças, muito cuidado com nossos idosos. Então, por isso, a vacinação nessa camada, nessa faixa de idade, ela se torna eficaz e importante para tentar nos proteger de algum problema que possa ter. Então, eu ressalto para quem é criança, para quem é idoso, que se cuide nesse momento e, se puder fazer essas doses da vacina, não deixem de fazer, porque realmente a gente está vendo que algumas unidades de saúde, hospitais clínicos estão com a parte da parte respiratória, das unidades UTIs e CTIs, elas estão sendo procuradas demais, porque está faltando suporte, porque a demanda é muito grande, e para essa demanda muito grande, alguém pode ficar sobrecarregado, e a pessoa pode, às vezes, ficar sem um respirador, algo desse tipo. Então, você faz cuidado com a nossa população, faz cuidado desse alerta a todos que necessitam, porque temos que cuidar da nossa população da melhor maneira possível. Fica aqui na palavra, agradecimento a todos que nos acompanham através das redes sociais, e no mais eu volto. Obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, a vereadora Natália Martins. Novamente, boa noite a todos que estão ainda nos acompanhando. Na palavra eu queria, de uma forma geral, parabenizar todos os envolvidos nos eventos, das festividades da nossa cidade, que ainda estão acontecendo. Conforme já relatei aqui, alguns poucos eu vou estar presente, outros não, mas sempre acompanhando tudo que acontece no nosso município. A feira não é um horário ruim para mim, com as minhas obrigações de cuidar da minha mãe, mas estou comendo os produtos da feira que algumas pessoas já me levaram, e são produtos maravilhosos, das pessoas que são trabalhadoras no nosso município. E então, de uma forma geral, parabenizar a todos, desde o rodeio até os eventos, que continuem dando essa oportunidade
Judite, do Rafael, eu já passei por lá, eu pedi para avisar, né, para quem puder estar ajudando, né, todo mundo sabe como é importante, né, o Hospital de Amor para a nossa região, para o nosso país. E eles vêm enfrentando uns problemas de alimentos, né? Aqui tem uma lista, alguns com estoque para poucos dias e uns de estoques zerados. E são coisas simples, né, que os pacientes necessitam, e ela está fazendo essa arrecadação, né, já tem bastante coisa, graças a Deus, tudo que chegar até lá vai amanhã às 2 horas. Então quem puder, quem tiver essa disponibilidade de estar levando, precisa de arroz, feijão, fubá, achocolatado em pó, café, água sem gás, biscoito de água e sal, biscoito de maisena e vinagre. São coisas, né, simples que um gesto, né, de amor, e que a gente pode, né, oferecer a esse hospital que tanto ajuda as pessoas do nosso município e de todo o nosso país. Né? O Hospital do Amor é grande, né, tem muitas pessoas que precisam dessa colaboração, né, de todos. Eu queria agora falar também, né, a respeito das audiências, né, que nós participamos. Dizer que é muito importante, né, quando marca-se uma audiência, a população, né, deveria, né, estar presente para saber como é que está o andamento do nosso município. Né? Existe a audiência da saúde, existe a audiência da contabilidade, né? Existem várias. Mas eu queria chamar a atenção também, né, para esta Casa de Leis, parabenizar os colegas vereadores que estiveram presentes. Toda vez que os relatórios do Tribunal de Contas, né, que chegam nessa casa, em 2 anos que eu estive presidente, a gente precisou, né, justificar, né, porque eles orientam a gente a fazer uma comissão, né, para poder fiscalizar, né, mais ainda o orçamento. A gente sempre justifica que a gente já tem essa comissão, né, de finanças e orçamento. Então, é importantíssimo a gente pegar essa hora, né, que está o contador, a prefeitura aqui, né, os responsáveis por tudo que acontece no nosso município, e tirar, né, todas as informações. Por mais que a gente tenha acesso, né, através de portal de transparência, por mais que a gente possa ir até lá, mas nessa hora, né, que se tiver alguém da população, é a hora da gente tentar também soluções para isso. Então, realmente a gente tem essa fiscalização, porque assim, quando a gente é o responsável por fiscalizar, nós somos responsáveis também por isso. Se a gente deixa chegar ao que está chegando, claro que não somos nós que vamos pagar as dívidas, reduzir, mas nós temos que insistentemente cobrar a respeito disso. E eu acho que é isso, né, que nós temos feito há muito tempo. A saúde financeira, eu digo que está perto do colapso, porque a gente vem acompanhando esses números, né, desde não só nesse mandato, mas no anterior. Tudo que é falado aqui, que faltava isso, que se fazia aquilo, né, a gente saiu de uma pandemia, eu me recordo muito bem, né, de dinheiro e taxa. Agora a gente já não tem mais dinheiro e taxa, a gente já tem um triplo, né, se não mais, desse montante. E quando a gente fala de falta, né, de queda de arrecadação, isso está acontecendo nos outros municípios também. Só que os outros municípios que estão, que tiveram responsabilidade nos últimos anos, eles estão, está difícil, mas está conseguindo. Eu ando pesquisando nas cidades da região, muitos prefeitos chegam falando que estão levando, né, algumas dívidas, alguns restos a pagar, alguns problemas sérios e com dificuldade. Porém, o nosso município teve uma reeleição. Então, a gente herda, né, desde mesmo esses 7 milhões de restos a pagar em 2024. E mais esse montante, quando a gente fala 24 milhões, é desesperador, né? Lembrando que esse valor, quero agradecer muito, né, os
casa do louvor, mas se a arrecadação, detalhe, é comum numa administração, o primeiro quadrimestre, a arrecadação ser maior do que os outros. O primeiro semestre arrecada mais do que o segundo, e ele já não teve uma arrecadação legal. Eu acho que não adianta. Porque foi quem teve coragem de fazer as medidas impopulares, não. Deveria ter visto isso, deveria ter acompanhado isso para não chegar nisso. Só a população tem que pagar por isso? Né? Só os contribuintes têm que pagar por isso? Não, é responsabilidade. Isso aqui, vocês que são pais de família, vocês que controlam o orçamento da sua família, vocês vão gastar, se vocês recebem 10, vocês vão gastar 100? Ou você vai deixar para o próximo? É complicado. Então, e assim, tem saída? Tem que ir atrás das verbas, agora mais do que nunca. Porque uma das falas deles foi, olha, torcer para que a gente consiga, que chegue ainda emendas parlamentares. Que não seja devolvido, que não seja usado aí igual fizeram já, como se fosse nada. Torcer para que haja um milagre de arrecadação para que não falte os serviços essenciais. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo politicamente no âmbito eleitoral, não. Isso está vindo de 2000 e para lá para cá. Não é de hoje, e vem vindo. Ninguém comprar um resto para pagar um déficit de 7 milhões do dia para a noite. E depois, mais não sei quanto, que dá um montante que o vereador Marcorella já falou. Então, nós aqui, nós não somos idiotas de ficar só vindo aqui para falar coisas ruins. A gente tem isso aqui, essa cadeira aqui, principalmente de fiscalizadores, a gente tem que usar ela para isso, alertar. Como que faz? Você coloca o computador, você olha o computador e aí? Medidas, conforme o Marco disse aqui, e a situação de cortar coisas que não vou dizer supérfluas, mas que podem ser cortadas. Prestar atenção um pouco mais em coisas que dá para adiar um pouquinho, esperar um pouquinho, para parar, sair um pouquinho da mídia, parar de falar que é bonzinho e ver isso aqui, porque se continuar essa situação, o colapso financeiro vai ser o caos financeiro, vai ser caótico. Ou a gente acha que do dia para a noite a arrecadação, o governo federal, o governo estadual vai salvar a vida de todos os municípios. Eu repito, a queda de arrecadação está geral para todas as cidades do Rio Grande, mas será que tem cidades aqui que está nessa situação? Tem sim. Mas não. Falta de planejamento. E uma série de coisas. Porque não é isso, aquilo, mas e aí? E a conta? Fecha, não fecha? Se não fechar, quando você faz uma coisa para os pedaços, quando você deixa, vai deixar próximo, vai deixar para quem se agora, vai deixar para quem se. Né? Então, é necessário pensar lá por hoje, agora, na responsabilidade. Eu penso o seguinte: se eu tenho R$1, eu não durmo à noite, pensando no que eu vou fazer para ganhar aquele R$1 para poder pagar aquele R$1. Isso é lógico, de quem tem caráter, de quem assume seus compromissos, de quem não tem dívidas, de quem acha que o correto do ser humano na vida é andar com dignidade, é pagar suas contas, é assumir seus compromissos, é ter a humanidade, né, a cara limpa de falar assim, não, é uma coisa, agora quem não está aí a gente precisa de ter cuidado aqui, nós vereadores, em continuar cobrando, sendo chato. Aí a gente sai daqui, né, e as conversas tortas vêm, existem umas ideias mirabolantes que jogam a gente assim, ó, né? Aí os vilões não são mais, os vilões somos nós, né? Os opositores, os perseguidores, os fulanos aí. Mas enfim, aqui gente,
para vocês entenderem. É a apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre do exercício de 2025. Detalhe, nós viemos de uma reeleição. Ninguém deixou nada para o prefeito Fábio Gaton além dele mesmo. Isso aqui é sucatear a cidade. Isso aqui é sucatear a cidade. Para mim esse valor aqui, não sendo tão radical, mas otimista não dá para ser, como o Marco disse, olhando esses números. Eu não fiz exatos porque eu gosto de números. Então, para poder chegar nesses entendimentos aqui, eu tenho que fazer muitas perguntas para quem está aqui apresentando a contabilidade para a gente. E aí, falei, eu fiz uma pergunta de novo para eles. Hoje eu não sou vereador, eu sou munícipe, você é o vereador. Quanto a prefeitura tem hoje de déficit, de dívida? Aí faz uma conta aí, Natália. 40 milhões, menos 20, não sei quanto, menos tanto, aí mais tanto, aí chega no resultado de 24 milhões e para. Triste, né? Triste a gente pensar que numa cidade do nosso porte, né? da nossa gente que vai lá na feira, que luta, que trabalha, ter responsáveis deixando a nossa prefeitura dessa forma. Eu sou chato, eu sou maluca, eu sou falastrona, mas irresponsável dessa forma que eu espero em Deus que eu nunca seja. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Alberto Sá. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita, meu amigo Nelson, meu amigo Vitinho, sejam muito bem-vindos. Gostaria, na palavra livre, senhor presidente, me permite, acrescentar que alguns vereadores falaram, parabenizar todas as festividades. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o pessoal que organizou o rodeio, também o pessoal da administração que contribuiu para que aquilo acontecesse, né? Eu quero destacar a presença do deputado Marcos Pereira na abertura do rodeio, e não só o kit que os novos vereadores buscaram na última semana, mas também deixou o deputado do seu partido, se me permite, uma emenda de R$500 mil para a nossa cidade, e nos prometeu naquela reunião lá que vai trazer mais emendas ainda, e esperamos que isso aconteça. Aí deixa aqui meu agradecimento a toda a equipe do deputado federal Marcos Pereira. Quero também parabenizar o pessoal lá da organização do Torneio de Tudo, igual eu participei jogando, sempre participei, gosto, eu acho que independente de ganhar o torneio, a gente tem que estar presente, e ganhar ou perder faz parte da vida, e o jogo é sorte. E parabenizar a equipe campeã, a dupla campeã, que veio das cidades vizinhas de Orlândia, e quem sabe na próximo torneio possa estar novamente participando e aumentando ainda mais esse torneio. De um modo geral, quero parabenizar ao secretário de esporte, Fábio, que não vem ter esforço em todos os eventos dele, sempre presente, sempre empenhado para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E parabenizar o pessoal do posto lá, Salense, em nome do Michel, o Guilherme, como o vereador Arnaldo falou, o Juninho, pelo empenho ali, desde manhã, organizando, também vendendo a cerveja, seu petinho, né? Tá de parabéns, menino, lá pelo esforço, acho que isso sim mostra a vontade de cada um. Quero destacar um evento que já vem abrilhantando a nossa cidade, convidar a todos que possam, no dia 7 de junho, agora, no próximo sábado, participar aí do jogo do Master do Palmeiras contra os veteranos do estado, né, o Avante Salense, em nome do Alex Chapolin, da organização, do seu irmão Deixa Corinho, qual eu tive a honra de estar trabalhando nessa casa de leis, mesmo não estando na política, está sempre empenhado aí buscando melhorias para a nossa cidade.
e mostra um evento que já vem brilhantando ainda mais no nosso município, né? E convida a todos para estar presente. No mesmo dia 7 de junho, tem uma coleta de sangue no Banco de Sangue em Ribeirão, que a Prefeitura organiza. Peço aí que as pessoas que possam estar ajudando, tem 2 pessoas que estão necessitando da bolsa de sangue, né? E nesse próximo sábado a Prefeitura estará levando. Quero destacar também, na próxima sexta-feira, dia 6, eu juntamente com o vereador Alan, parece que o vereador Fábio, o prefeito, não sei se o presidente vai estar presente, no encontro em Barretos, com o deputado Luiz Carlos Mota, deputado federal, o qual também agradeço pelas emendas que tem nos mandado, e espero que nesse encontro possa trazer mais algumas melhorias para a nossa cidade. No mais, fique aqui, meu muito boa noite, fique com Deus e até a próxima. Agora a palavra livre, peço licença para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos novamente, seu Nelson, Vitinha, a todos que nos acompanham pela Salência FM, pelo YouTube. Também queria começar aqui parabenizando todos os vereadores pelos trabalhos, pelas indicações, pelos ofícios e já queria começar também justificando a minha ausência nas 2 audiências públicas, né? Quem me conhece sabe, desde que eu assumi a presidência, sempre levei com muita seriedade, né? A presidência da Câmara e não estive presente por conta de uma agenda em São Paulo, né? Onde já destacou o vereador Garrincha, junto com meu amigo vereador também, Fábio Borges, estivemos para retirar um kit esportivo, né, que é mais uma conquista para a nossa cidade, junto ao deputado Marcos Pereira, a quem eu já aproveito e agradeço. Né? Não só isso, mas também protocolamos mais alguns ofícios e podem ter certeza, população salense, em breve vamos ter ótimas notícias. Quem conhece o vereador Thiago do Gás sabe que o Thiago do Gás não fica com blá blá blá, não. O Thiago do Gás busca recursos, né? Voltando na audiência, vou procurar o departamento, né? O chefe do departamento, tanto da contabilidade quanto da saúde, para conversar sobre tudo que foi falado aqui nas audiências. Queria também, como foi falado, agradecer também mais uma vez o deputado federal Marcos Pereira por mais uma emenda, dessa vez para a custeio da saúde, R$500 mil, junto também ao meu amigo vereador Fábio Borges, vereador Garrincha e o prefeito Fábio do nosso partido Republicanos. Sem dúvida nenhuma, mais uma grande conquista para a nossa cidade. Dando fim aos trabalhos, com a palavra a vereadora Natália Martins. Só desculpa, na hora, quando eu falei das comissões, o senhor presidente, obviamente, não faz parte das comissões, o senhor manda elas no começo do seu mandato, as comissões, a gente precisa cobrar das comissões, porque a minha preocupação é, toda vez vai chegar a hora da análise das contas da Câmara no seu mandato, e o apontamento, o tribunal não vê apenas números, eles veem isso. E um dos questionamentos que é até estranho, porque a gente já tem a Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente precisa, inclusive, foi muito cobrado de não ter vereadores nas reuniões. São feitas reuniões com o ideal seria fora do horário de expediente, mas infelizmente quem marca é a prefeitura, não somos nós, inclusive quando é a nossa, do orçamento da nossa, já é um pedido para o senhor marcar
ficar pós-expediente, para que todo mundo possa estar presente. Eram umas cobranças que eu tive como presidente e é só uma crítica construtiva para que não aconteça novamente. Então, as comissões, eu criticava muito na época os vereadores que não vinham, principalmente no orçamento, e a composição dela aqui é apenas o vereador Luizinho que esteve presente. Nesse quesito, claro que eu sei da sua viagem como vereador, que não foi na sua pessoa, mas sim dos vereadores que compõem as comissões. Inclusive tem uma justificativa, né, pertinente da casa para o Tribunal de Contas que a gente participa dessa comissão. Então a gente precisa ser efetivo nelas antes que nós também sejamos responsabilizados por não estar fazendo, vamos dizer, nada em relação a essa. Vereador, com todo respeito, eu só justifiquei a minha ausência, que eu tive em São Paulo em uma agenda, deixei de falar, acredito que o Danilo repassou aqui sobre a minha visita em São Paulo. Em nenhum momento eu só estava justificando a minha ausência, não estava falando da fala da semana. Se eu falei, me perdoe. Com a palavra, vereador Luizinho. Obrigado, senhor presidente. Agora também aqui fazendo o uso da palavra livre, não poderia deixar referente às audiências públicas que tivemos aqui presente, já bem explanado pelos colegas vereadores, da preocupação, principalmente da situação financeira trazida pela comunidade da prefeitura. Eu procuro conversar com as pessoas quando eu saio das audiências públicas, falar que cada uma que acontece é uma experiência única. Como eu já mencionei lá na saúde, quando a gente engajou algumas perguntas e aí o secretário de saúde mencionou algumas emendas que já chegou, sempre trazendo informação, e já para organizar aqui, a Rossi, onde já destinou uma emenda que nos prometeu de R$93 mil para a saúde, e ela já mencionou até na audiência pública. Mas a gente não pode deixar de alertar e divulgar a situação. Nos próximos dias vou sentar aqui com o administrativo dessa casa e solicitar para que a audiência pública seja transmitida. Eu sei da sua viagem com os novos colegas vereadores, que é plausível alguns recursos, mas se tal audiências públicas fosse transmitida, eu acho que a responsabilidade e a falta seria menor. Por isso, e já vou falar essa casa medidas para que a gente crie uma situação de divulgar essas audiências públicas. Eu acredito que a população não consegue vir devido ao trabalho, devido a uma jornada cansativa de semanas de trabalho, de ela armazenada, a pessoa que não esteve presente, que não viu a audiência, ela tem um mecanismo para depois ver e saber o real situação que acontece dentro do nosso município em qualquer audiência feita nessa casa. Cidades fazem audiência pública e deixam salvo, e eu acredito que é de extrema importância a gente também criar essa situação de levar esse mecanismo de publicar e gravar essas audiências. No ato 5, vou trazer aqui uma situação, toda a situação que a gente está sendo aqui, na fala do nosso excelentíssimo senhor prefeito, ele fala que alguns vereadores dessa casa, na atual administração, estavam prejudicando o comportamento da cidade. Mas ele fala baseado em situações do fato do pedido da eliminação dele. Porque eu queria que ele provasse para a nossa população e para quem está naquele local qual que é o ato que qualquer um desses vereadores que menciona que prejudica a população prejudicou, lesou a nossa população. Ele usa do seu poder de chefe maior para poder tentar induzi-las
a quem acompanha e constranger quem está ali na situação dele. A gente nunca criou uma situação para tentar denegrir a imagem dele quando ele veio nessa casa, quando ele visitou, quando ele participou de alguma reunião com a gente. E toda a situação se passa e tem os discursos elaborados, lindos pela sua assessoria cara, e traz a situação de sempre querer cutucar os perseguidores, né, como ele diz. E também as lindas palavras do nosso vice-prefeito, né, quando ele fala de se candidatar, quando ele cria uma fantasia em suas falas, que chega até a comover quem está escutando. Mas, medidas para resolver os problemas que vem acontecendo financeiramente no nosso município, ele não faz. Você não vê ele tentando criar uma situação diferente dos megas salários do amigo do rei, uma situação que tem vários pontos da cidade. Essa casa, na última sessão, protocolou o pedido, nas últimas sessões, protocolou o pedido para saber sobre as gratificações. Mostrar para a gente quem está ganhando essas gratificações acumuladas, que não estão especificadas nos seus orelhas. Os orelhas são de um portal de transparência, que são de público conhecimento, são todo mundo público. E ele não se toma nenhuma atitude para as assessorias caras que vêm por trás de alguns departamentos. E uma das perguntas que a gente fez dos fundadores, que aqui presente, vocês notificam o executivo da real situação? As coisas que a gente fala, a gente está aberto. Você que está nem aí. Por isso que está chegando nessa situação, essa situação assustadora. E a preocupação é com o futuro. E é a principal responsabilidade nossa, fiscalizar essa situação. Pelo fato de que amanhã, se assim continuar, a gente vai entrar num colapso de dinheiro de conta pública. Não vai ter dinheiro para comprar medicamento, não vai ter dinheiro para fazer medidas essenciais do nosso município. Isso não é o vereadorzinho que falou, está aqui, vamos divulgar. A contabilidade da prefeitura veio aqui falar isso numa audiência pública. E isso assusta. É lindo tudo que se constrói atrás do discurso para tentar inflamar, porque é isso que eles fazem. Inflama a situação mentira. Nós somos mentira. É mentira que eles levam. Um discurso de ato cívico, onde o objetivo maior era parabenizar a nossa cidade. E se acham acima da cidade e fazem discursos maldosos. Vocês sabem disso. Toda situação, em todo local, se cria um público, uma situação onde nós tínhamos que paralisar, onde todo mundo estava ali, um momento antipolítico, ali tinha que levar e exaltar uma sabedoria, não criar situações desagradáveis, que é o que vem se construindo em determinado momento. E aqueles discursos que falam que estamos políticos, que amanhã muda. Essas pessoas se acham acima da política, se acham acima de saber o quê. E aqui está um reflexo. O reflexo que, com o que vem acontecendo na máquina pública, vai se entrar numa situação de colapso financeiro, se já não está. Porque as medidas populares, elas vêm em cima disso, de irresponsabilidade que vem fazendo com o nosso dinheiro público. Então, é de se alertar, é de a gente chamar, reunir os vereadores, convocar mais uma vez a contabilidade e perguntar qual está sendo as medidas tomadas pelo executivo, pela administração, pelo fato que amanhã isso aqui vai se criar vai se entrar numa situação que vai faltar medicamento, que vai faltar alimento para aquela população que precisa, a população carente que precisa, por causa de mau uso do nosso dinheiro público. Mau uso.
arrecadação não está dentro do esperado, na principal época do ano, com uma perda de arrecadação de R$1.383.000, e não se toma uma medida para que pelo favor que vai se fazer, os amigos dos reis, ganhando aqueles mega salários, ganhando aqueles mega salários, e nada se fala. Chegou aqui uma gratificação, independente de para quem seja, uma gratificação para aumentar o salário de um cargo, independente do cargo que seja, de R$1.700, gratificações maiores do que o salário. E a gente não vai se deixar para isso aí, não pode. A maior responsabilidade dessa casa é fiscalizar os atos executivos, do quem doer. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então penso, vou me procurar nos próximos dias, chamar a contabilidade de iniciação para ver as medidas cabíveis de tamanho e responsabilidade que está acontecendo com o nosso dinheiro público. Queria aqui também continuar na minha palavra livre para convidar o pessoal a estar presente no leilão da Casa do Horror, para estar presente no Master, onde também vai haver arrecadação de alimentos para a nossa população. Parabenizar o favor, já trouxe a quantidade de alimento arrecadado por ele, sua extrema importância, vai trazer um conforto para aquelas famílias que necessitam. A gente foi engajado essa semana, todos os vereadores, com uma mulher que colocou a gente no grupo, fez conta para nós, que não consegue se viver com um salário de R$1.500, uma família de 3 pessoas, todos aqui, foi presente essa mulher que colocou a gente e tem muita dessa população carente no município. E esses eventos eles são de extrema importância de arrecadação de alimentos para poder ajudar essas famílias que necessitam de alimento no nosso município. De alimento a pessoa vai ter o que comer. E isso é de extrema importância, essa parceria que a Prefeitura faz com os eventos privados e tem que continuar a estipular essas parcerias que são de grande valia. Parabenizar o Fabinho também, pelo torneio de Druca, onde é o momento que traz a ação para o pessoal que gosta, que faz o uso daquele momento para se divertir, faz o jogo de duplas, e a gente está essas parcerias de poder arrecadar, de poder fazer essas campanhas. Enquanto é só a sua preferência, for chamado. Uma palavra, vereador Michel. Reforçar menos a trabalhos da que a próxima ordinária será